Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo assimilar os conteúdos do livro, fazer os exercícios extras. Lembrando, qualquer dúvida, gente, não deixe de perguntar, de me procurar para sanar essas dúvidas. Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios do livro, do módulo 8, sobre a crise de 29, páginas 70 e 71. Então vamos lá. Exercícios conceituais do 1 ao 5. Número 1. O que foi o American Way of Life? O que significa isso, a tradução desse termo? É estilo de vida americano. E o que vem a ser isso? É um estilo de vida que era propagado pelos Estados Unidos como se fosse um princípio de felicidade. Para você ser feliz, você tinha que ter esses produtos ou seguir a moda ou a conduta que os norte-americanos diziam, tá? Então, é um estilo de vida americano que incentivava o consumo dos produtos e das ideias norte-americanas. 2. Aponte os principais motivos para a crise de 1929. Então, eu falei para vocês que, assim, a gente pode resumir crise de 29 com a palavra superprodução. Então, essa foi um dos principais motivos. A superprodução, ou seja, passou-se a produzir muito e aí sem ter quem consumisse. Então, superprodução e o liberalismo, porque o Estado não fez nada, o governo não fez nada para intervir nisso, né? Nesse momento, a política econômica era o liberalismo, que pregava que o Estado não deveria intervir na economia, tá bom, gente? Então, superprodução, liberalismo. 3. Na década de 30, os abrigos de Nova York ficavam lotados de pessoas buscando alimentação gratuita. E relacione esse fato à crise de 29. A crise de 29 deixou muita gente desempregado, empresas falidas, então as pessoas chegaram a um nível extremo de pobreza, de não ter dinheiro para comprar pão. Por isso, esses abrigos estavam abarrotados de gente pedindo comida, alimentação e outras coisas, tá? Tem a ver com a crise, por quê? Porque a crise causou um processo de desemprego e falência muito grande. 4. Explique o liberalismo e o keynesianismo. Que raio é isso? Vamos lá, liberalismo a gente já falou. É uma política econômica de não intervenção do Estado na economia. O Estado deixa que cada um se vire como bem entender. Então, esse é o liberalismo, não intervenção do Estado na economia. O que é o keynesianismo? Esse nome vem do cara que criou essa política, Keynes. E o que é isso? É a política que vem com o New Deal, que é uma política de um certo intervencionismo, tá, gente? Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença desse momento? Eu não vou falar que ele é um 100% intervencionismo, ele está sempre se metendo, mas em alguns momentos, a partir de 1930, em alguns momentos vai ter que haver essa intervenção, tá? 4. Essa foi a 4, né? 5. Quais foram as principais medidas do New Deal? Então, assim, New Deal a gente resume em intervencionismo, já falei isso pra vocês. Então, quais são as principais medidas? O controle dos preços e dos produtos, o Estado determina o que vai ser produzido e o preço desses produtos. Criação de obras públicas para gerar empregos. Medidas assistencialistas como auxílio-desemprego, auxílio-saúde, auxílio-doença, que mais? E linha de crédito, empréstimo para as empresas, tá bom, pessoal? Essas são as principais medidas. Vamos agora aos contextualizados. Tem aí uma tabela. Analisando esses dados, conclui-se corretamente que, se vocês verem aí tem os anos, os preços, a relação de preços e salários. Vocês vão perceber que ao longo desses anos, pós-1920, os preços vão subir e os salários vão baixar. Vamos ter um problema. Fez parte da Grande Depressão, atenuada pelos efeitos da implementação do New Deal. A
crise fez parte da Grande Depressão e ela foi atenuada pelos efeitos da implementação do New Deal. Mas o que a gente olha aqui até estaria correto, mas olhando para essa tabela, o New Deal foi criado já em 1929, mas você vê que não foi tão atenuado assim, levou-se um tempo para isso fazer efeito. B. Afetou os preços da economia americana com impacto significativo na massa salarial. É exatamente isso. A crise afeta o preço dos produtos e tem impacto nos salários. C. Foi de superprodução, pois os preços se elevaram devido à grande quantidade de produtos disponíveis. Também está correto, mas não é o que a tabela está falando, é outra coisa. D. Constitui uma avaliação histórica equivocada, uma vez que em 1929 a economia americana era satisfatória. Claro que não. Então o correto aí é a letra B. Número 2. A crise que atingiu a Bolsa de Valores de Nova York em 1929 serviu para demonstrar a crise do modelo liberal aplicado na economia norte-americana. A gente pode também, vocês também podem vir falar, crise de 29, o período da Grande Depressão, a crise do capitalismo ou a crise do liberalismo também. Para superá-la, foi executado um programa que tinha como base a não intervenção do Estado, objetivando dar ao mercado condições próprias de superação do grave momento econômico. Não, a crise acontece justamente pela não intervenção do Estado. B. Uma política de investimento maciço em obras públicas que ficou conhecido como Aliança para o Progresso. Não. O que está errado aí é Aliança para o Progresso. A política não foi conhecida como isso, era o New Deal. C. Um conjunto de medidas intervencionistas que ficou conhecido como New Deal. Letra C, tá? D. Supressão de uma série de conquistas, ou seja, fim de uma série de conquistas da classe trabalhadora, como o salário mínimo, a finalidade de facilitar a geração de empregos? Não tem nada a ver. E é o rompimento de acordos anteriormente firmados com o FMI, assinados numa época de expansão econômica, que agora ficaram inviabilizados. Não, nada a ver. Então, é a letra C. Número 3. Nos primeiros anos da década de 30, assistiu-se a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que ficou conhecido como New Deal. Esse programa, A, aumentou os empréstimos a países estrangeiros? Não, aumentou os empréstimos para a população norte-americana, tá? B, aumentou a intervenção do Estado na economia? É isso mesmo, é a letra B. C, reduziu os investimentos em obras públicas? Pelo contrário, aumentou. D, tornou a economia americana mais liberal? Pelo contrário, menos. E provocou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York com a Quinta-feira Negra? Não, o New Deal ele surge para conter os problemas da quebra da Bolsa de Valores. Então, letra B de bola. 4. Em 18 de janeiro de 1930, a capa do jornal norte-americano The Saturday Evening Post trazia uma ilustração na qual todos os personagens observavam atentamente um cartaz com as cotações das bolsas de valores. A imagem satiriza o período imediatamente anterior à quebra da bolsa, no qual a sociedade norte-americana vivenciou ímpeto especulativo que afetava todas as camadas sociais. Que raio está dizendo aqui? Ou seja, um momento especulativo. O que significa isso? Todo mundo comprando ações das empresas. Vamos deixar ela sair de ladinho, vamos ver as outras. Clima de decadência que atingiu os grandes investidores. Eu estou falando no período antes da crise. Então não era um clima de decadência não, o pessoal os grandes investidores estavam bombando. C. Impulso econômico que impossibilitava o pleno emprego? Não. D. Estado de miséria que afligia as grandes parcelas da população. Isso é depois. Então, qual é que sobra? A letra A, um ímpeto especulativo. Então, até 1920, aquela coisa desenfreada das pessoas comprando ações, até o tio da carrocinha do hot dog tinha ações na bolsa, tá? Então, letra A. E 5, tem um textinho aí.
O depoimento anterior faz referência a efeitos da crise de 29 para a sociedade norte-americana. Apresente 2 fatores que contribuíram para deflagrar essa crise e cite seu principal desdobramento para a economia europeia naquele momento. Então, os 2 fatores a gente até respondeu nos conceituais: superprodução, liberalismo. E aí, ele pede para... e cite o principal desdobramento para a economia europeia naquele momento. O que vai acontecer com a economia europeia? Vai cair. Então é a crise no capitalismo. Pode colocar aí. Aprofundamento não era para fazer, então encerramos aqui esses exercícios. Eu espero que vocês realmente tenham entendido essa matéria. É bem simples e bem gostosa de estudar. Encerramos o primeiro volume, a matéria do primeiro bimestre. Em breve vocês vão estar recebendo o segundo volume, tá? E aí a gente vai dar continuidade, e aí a gente vai entrar num momento gostosíssimo que eu me amarro e vocês vão se amarrar em estudar, que aí a gente vai começar a estudar nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial. Então, espero vocês lá. Enquanto isso, se cuidem, fiquem com Deus. Beijo!